Bem-vindos. Eu sou Vitória, integrante da UAP e atual vice-presidente também. Mas hoje eu vim fazer o papel de host, né? Vim apresentar a Breno, o nosso convidado pela Universidade Federal da Bahia, mestrando em Medicina e Saúde, com foco em Neuropsicologia e Psiquiatria, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em intervenção ABA para autismo pela CBI de Miami, pesquisador vinculado ao Laboratório de Neuropsicofarmacologia e ao Laboratório de Pesquisa em Neuropsicologia Clínica e Cognitiva. Como é extenso o currículo dele, eu tive que dar uma pesca, né? Mas, enfim, Brena, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa ter você aqui. A fala é sua. Legal. Currículo do Lattes é sempre traz feira, né? Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. Eu queria agradecer a Liga pelo convite. Muito legal poder participar desses momentos de formação. Eu fui membro e presidente de Liga Acadêmica durante os meus anos de graduação. E acho que talvez uma das melhores oportunidades de aprendizado, né? Onde os alunos têm essa responsabilidade de direcionar o que é que eles querem aprender e aproximar isso da sua prática cotidiana. Bom, então eu posso compartilhar minha tela, não posso? Vamos ver se eu acerto. Tá, vocês estão vendo o cachorro? Na minha tela tem uma Tudo certo. imagenzinha lateral, assim, de vocês. Eu acho que não tá aparecendo para vocês, é só para mim, né? Tipo, Aparece para a gente também, mas não atrapalha a visão, não. não atrapalha a visão? Tá, se tiver alguma coisa aqui que estiver meio ruim, vocês me avisam. A gente vai se falando. A ideia é o seguinte, não dá tempo de explicar tudo do que é o transtorno depressivo, porque especialmente do transtorno depressivo maior, porque é algo que se conhece há muito tempo, que se estuda há muito tempo, portanto, a quantidade de conhecimento produzido sobre isso das diversas áreas é muito ampla. Então, a minha ideia, que tem a ver com a pesquisa que eu faço parte, tem a ver com o que eu venho estudando nos últimos 2 anos, é de trazer um pouco da definição e da apresentação do que é o transtorno depressivo maior, mas também construir junto com vocês quais são as limitações, não só do diagnóstico do transtorno depressivo, mas também do seu atual tratamento, e quais são potenciais alternativas para essas limitações, em especial com foco no tratamento. Então, hoje a gente vai falar um pouco do que é o transtorno depressivo maior, quais são os sintomas, prevalência, discutir um pouquinho da neurobiologia do transtorno depressivo maior, falar um pouco das limitações dos tratamentos atuais, que é a hipótese monoaminégica do transtorno depressivo, dos transtornos de humor em geral, quais são as suas limitações, quais são as principais limitações da hipótese monoaminégica, incluindo a latência de efeito, a resistência ao tratamento e algumas outras coisas que a gente vai discutir. E aí daí a gente passa para uma das novas intervenções, que é a cetamina, ou para a gente falar dela como uma mudança de paradigma, ou seja, o que importa não é necessariamente a cetamina, mas sim a mudança de um paradigma de compreensão do que é o transtorno depressivo, onde a gente sai da ideia de ausência de neurotransmissores, digamos assim, para falar de maneira muito simplista, para uma ideia de neuroplasticidade, onde a cetamina parece estar inserida. A gente vai falar um pouco sobre isso e falar um pouco de quais são as direções futuras de pesquisa para o transtorno depressivo maior. Eu queria antes só ter uma noção, assim. Eu imagino que a gente tem aqui, que eu conheço a própria Vitória, é estudante de psicologia. Temos pessoas de outros cursos, tem gente de talvez medicina, biomedicina, fisioterapia, enfermagem, fono. Tem alguém que não seja psicologia ou medicina que possa se manifestar? Não? Bom, se não tem, então tranquilo, vamos seguir em frente. Acho que vai estar tudo bem compreensível para a gente. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é o transtorno depressivo maior.
a ideia é que a gente consiga entender que transtorno depressivo maior não é estar muito triste, transtorno depressivo maior não é estar muito decepcionado com alguém, transtorno depressivo maior não é uma pessoa que tem alguma dificuldade de experienciar prazer, né? O transtorno depressivo e não depressivo, como está ali, ele é um conjunto de sintomas que são intensos e persistentes, né? Ou seja, se sentir mal por um fim de semana, chorar pelo término de um relacionamento, ou se sentir muito mal com algo que aconteceu, ou experienciar um luto, não caracteriza um transtorno depressivo maior. Para que isso se caracterize, é preciso que preencha alguns determinados critérios. Aí a gente está partindo do princípio de que transtornos mentais podem ser diagnosticados e caracterizados através dos sintomas, porque a gente não tem como ver o que está acontecendo dentro do cérebro de alguém. Então, nem saber o que passa pela sua cabeça, então a gente olha para os sintomas, ou seja, para as manifestações clínicas do que é que está acontecendo com aquela pessoa, para a gente dizer o que é que está rolando. Se uma pessoa tem febre, a gente suspeita de infecção, né? Se uma pessoa tem modificações na urina, a gente suspeita de um problema no rim. Quando é que a gente suspeita do transtorno depressivo maior? Quando 5 ou mais sintomas estão presentes por no mínimo 2 semanas e representam mudança no funcionamento, ou seja, a pessoa não foi sempre assim, né? Está acontecendo uma mudança. E tem outros 3 critérios, que são os critérios B, C e D no Manual Diagnóstico Estatístico, o famoso DSM, que vão dizer basicamente que esses sintomas que estão aparecendo, eles são importantes, eles causam sofrimento, porque não é estar triste e estar vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo e consegue derivar prazer das atividades e estar sempre com os amigos, alimenta bem, não tem mudança de peso, não tem mudança de sono, não tem perda de disposição, não tem disrupção de rotina, isso não é um transtorno depressivo maior, né? Então, os critérios, para além dos sintomas, vão dizer que esses sintomas têm que acontecer de maneira frequente, por um período específico, e não podem ser explicados por outras etiologias. Por exemplo, transtorno depressivo maior e depressão pós-parto são coisas diferentes. Transtorno depressivo maior e alterações do humor em função do uso de substâncias são coisas diferentes, né? Transtorno depressivo maior e alterações do humor em função de déficits nutricionais são coisas diferentes. Então, a gente precisa entender que o transtorno depressivo maior ou os sintomas do transtorno depressivo não são exclusivos da depressão, podem aparecer vindos de outras coisas e é preciso fazer o chamado diagnóstico diferencial, geralmente conduzido pelo profissional psiquiatra, para entender se aquilo é um transtorno depressivo maior ou se tem alguma outra coisa acontecendo que esteja gerando esses sintomas. Que sintomas são esses? Primeiro, um humor deprimido na maior parte do dia, a diminuição do interesse ou prazer, que vocês podem ouvir por aí chamando de anedonia, ou para dizer de forma bonita, é uma diminuição do tônus hedônico. É uma ideia de que há uma perda da busca ou da sensação de prazer em atividades que eram prazerosas no cotidiano. Aquela pessoa que não consegue mais se sentir alegre com aquelas coisas que traziam alegria antes. Perda ou ganho significativo de peso. Insônia ou hipersonia, ou seja, ou uma diminuição significativa ou um aumento importante da sonolência ao longo do dia. A agitação ou retardo psicomotor, ou seja, ou uma redução ou uma agitação. A fadiga, os sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, que aqui não é o nosso objetivo, mas quando esses sentimentos de inutilidade, de culpa, de que é culpado de tudo, de que não vale nada e etc, etc, chegam a ficar muito pesados, a gente cogita a possibilidade do transtorno depressivo maior com características psicóticas, isso é uma aventura para uma outra jornada. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, que são os déficits cognitivos associados ao transtorno depressivo maior, e os pensamentos recorrentes de morte, a famosa ideação suicida, que hoje geralmente é pensado como um comportamento suicida, né? Que a ideação é um passo do processo do comportamento que não necessariamente chega até a tentativa. Então, pelo menos 5 desses sintomas têm que estar acontecendo por um período mínimo de 2 semanas. Na prática, né, quando o paciente chega no consultório, os sintomas estão acontecendo para lá de um ano, que infelizmente com os aspectos de saúde mental, mas a gente vai empurrando, né? Ah, não estou bem, mas é isso mesmo, e é a crise, é o dinheiro, é o relacionamento, é a pandemia, a gente vai empurrando, empurrando, empurrando. Na maioria das vezes, as pessoas, quando buscam atendimento, já estão com um nível de sofrimento bem significativo e já têm esses sintomas há bastante tempo. Bom, aqui tem um ponto importante para a gente discutir, que é o seguinte:
Esse aqui é um gráfico com uma série de sintomas que estão presentes em escalas de depressão. O que é uma escala de depressão? Eu quero saber qual é o nível de depressão de alguém. Eu não simplesmente pergunto e interpreto da minha cabeça se aquilo é grave ou não é. Onde você faz perguntas ou o sujeito mesmo preenche, e aí você vai gerar um número que vai classificar a gravidade daqueles sintomas, né? Então, esses sintomas, cada S desses aqui é um sintoma, e cada pontinho de uma determinada cor é uma certa escala, né? Então, aqui tem sintomas de pânico, irritabilidade, reatividade de humor, diminuição de apetite, aumento de apetite, culpa, ah, diminuição de esforço, sentimento de solidão, choro, enfim, vários dos sintomas que podem caracterizar o que é a depressão. O que é que a gente vai perceber, tá? Cada círculo vai representar, e cor, portanto, vão representar uma determinada escala. O que é que a gente percebe? Que vários sintomas estão em algumas escalas, mas não estão em outras, tá vendo? Vários sintomas aparecem em algumas medidas, mas não aparecem em outras. Enquanto alguns outros sintomas estão frequentemente em várias escalas, mas de formas diferentes. Às vezes se pergunta especificamente pelo sintoma, que são os pontinhos coloridos, mas às vezes se avalia o sintoma de maneira externa, por exemplo. Tem escalas que vão avaliar o sono diretamente. Já tem outras que vão avaliar questões de agitação e de lentidão diurna que tem a ver com o sono, mas não avalia o sono diretamente. Para que isso? Para explicar para vocês que existe muita heterogeneidade no diagnóstico do transtorno depressivo, que as escalas não medem a mesma coisa e que a gente não pode depender apenas de instrumentos, né? É preciso ter a experiência clínica do profissional avaliador e é preciso ter a precisão do instrumento para que a gente faça uma avaliação diagnóstica adequada. Não é porque um instrumento diz que mede depressão que ele vai medir tudo aquilo que parece ser um sintoma depressivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os instrumentos que a gente está escolhendo para avaliar o transtorno depressivo. Essa é uma imagem um pouquinho. Essa é uma discussão, na realidade, que vai gerar em torno de psicometria, vai gerar em torno de critérios diagnósticos, e é uma discussão que dá muito pano para a manga para a gente pensar sobre o que é, de fato, o transtorno depressivo e se a gente está medindo isso de verdade quando a gente entrevista as pessoas. Mas essa também é uma discussão para uma outra aventura. Por que falar sobre transtorno depressivo maior é importante? Primeiro, porque ele é frequente. Aproximadamente 280 milhões de pessoas, dá mais ou menos 4% da população, apresentam episódios de transtorno depressivo maior ao longo da vida. Praticamente 5% dos adultos do mundo vão apresentar algum transtorno depressivo maior. Portanto, vamos pensar num curso de psicologia da UFPA, por exemplo, onde entram 100 alunos a cada ano, né, 50 para cada lado, 5% desses alunos, 5 desses 100 alunos de psicologia vão apresentar algum episódio de transtorno depressivo maior ao longo da vida. Não é assim que a estatística funciona, né? Não é 5 vão, mas a probabilidade é essa. Então é extremamente prevalente, é recorrente, e um episódio prévio é o maior preditor de episódios futuros. Ou seja, ter um episódio de transtorno depressivo maior é o maior preditor de que essa pessoa pode ter um episódio de novo. Mulheres têm mais transtorno depressivo maior do que homens em média, e aqui é uma questão bem importante para a gente pensar se a gente está avaliando um preditor, ou seja, gênero é preditor de maior episódio, ou se nós estamos olhando para o gênero e, na realidade, avaliando aspectos sociodemográficos do que é uma causa de transtorno depressivo maior. Mas isso aí já é também uma discussão que é uma outra aula. O ponto-chave é que o transtorno depressivo maior subiu de ranking em muito pouquíssimo tempo e hoje já está entre primeiro e segundo lugar nas principais causas de incapacidade, na ideia de que é uma doença que impede que o sujeito consiga realizar suas atividades funcionais do cotidiano, como a formação acadêmica, participação nas atividades domésticas e inserção no contexto ocupacional. Significa que o sujeito deixa de ser produtivo para ele e para a sociedade, ou seja, o transtorno depressivo maior gera um impacto significativo em muitos níveis, desde níveis individuais, dos aspectos emocionais e da história de vida de cada um, até níveis sociais e políticos importantes, tanto a nível regional, global. Portanto, o transtorno depressivo maior, ele é um problema, né? Ele é uma catástrofe, e a gente precisa avaliar isso com muito cuidado, justamente para a gente entender quais são as principais limitações atuais do transtorno depressivo maior e como a gente pode caminhar
para oferecer para essas pessoas tratamentos cada vez mais eficazes e precisos. Bom, vamos falar um pouco disso, então. Vamos falar um pouco da neurobiologia do transtorno depressivo maior. Lá na década de 60, se criou uma hipótese que continua sendo muito reforçada e ainda é boa parte daquilo que a gente pensa sobre o que é o transtorno depressivo maior. Essa hipótese é chamada geralmente da hipótese da serotonina. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso em algum grau, se não necessariamente da hipótese dos inibidores da recaptação de serotonina. Esses são derivados da hipótese da serotonina. O que é isso? Lá na década mais ou menos de 60, em 69, e em estudos prévios em 68 e 67, um grupo específico de pesquisadores propôs que déficits em serotonina, e na realidade na época não era nem serotonina ainda era em outros complexos moleculares maiores, e depois se chegou na serotonina no fim dos anos 60, começo dos 70. Que esses complexos químicos estavam por trás da sintomatologia das chamadas affective disorders, ou dos transtornos do afeto, dos transtornos do humor. Não se falava necessariamente em depressão à época. Mas de onde é que veio essa hipótese? De onde é que veio essa ideia? Veio do fato de que se descobriu que boa parte dos sintomas apresentados pelos indivíduos com depressão poderia ser imitado, poderia ser gerado, poderia ser causado por déficits no L-triptofano, que é uma outra forma de se falar do 5-HTP, vai dar um nome um pouco diferente, que é um precursor da 5-hidroxitriptamina, que é a famosa serotonina. O que é que se percebe? Que ao induzir déficits de L-triptofano, que é necessário para que a serotonina seja gerada em nosso organismo, é possível causar vários dos sintomas de depressão, tanto em modelos animais, quanto em seres humanos que têm déficits de L-triptofano ou provocado em sistemas experimentais. Você, por exemplo, inocula, né? Faz uma infusão de uma droga que inibe o L-triptofano ou diminui a sua disponibilidade, você provoca sintomas depressivos em um indivíduo. Em modelos animais, os animais que são modificados geneticamente para nascer com menor sensibilidade ao L-triptofano apresentam uma frequência consideravelmente maior de sintomatologia depressiva. Então, essa galera juntou uma coisa com a outra e disse: parece que a causa dos tais transtornos de humor é um déficit de serotonina. Nos últimos mais ou menos 60 anos, isso vem sendo reforçado por um mundo de estudos diferentes, que vem mostrando por várias formas que quando a gente diminui a serotonina, os sujeitos apresentam modificações importantes na estrutura cerebral, na responsividade das suas emoções, na sua capacidade de lidar com as demandas do cotidiano, que vão se manifestando em sintomas de transtorno depressivo maior. Contudo, essa hipótese tem enfrentado nos últimos mais ou menos 25 anos alguns achados que põem em xeque se esse de fato é o mecanismo que mais importa. Um dos principais é a chamada latência de efeito. Quando a gente oferece, né, um inibidor da recaptação de serotonina, o que a gente está fazendo é ocupando um espaço num portãozinho e dizendo para a serotonina que ela não vai poder voltar para casa. Então ela vai ter que ficar na rua. Mais serotonina na rua, mais ativação de serotonina, se espera que se tenha menos sintomas depressivos. Só que o que acontece? Quando uma pessoa ingere um medicamento ou é feito algum tipo de infusão, é feito algum tipo de incisão, enfim, inoculação de serotonina no sistema nervoso central de um indivíduo, o aumento da disponibilidade da serotonina acontece no mesmo dia, até em 24 horas, a quantidade de serotonina disponível na fenda sináptica já aumentou. Aí a gente se pergunta, se aumenta com tão pouco tempo, por que que para alguém responder a um antidepressivo com a resposta real e não a resposta gerada por um efeito placebo, demora em média 30 a 45 dias? O que é que está acontecendo? Que o nível de serotonina está aumentando, mas esse sujeito só vai responder 30 a 45 dias depois. Então, isso parece colocar em xeque a ideia de que é só aumentar a serotonina que a gente resolve o problema. E isso passou a gerar algumas outras hipóteses bem importantes, que é
será que, na realidade, o aumento da disponibilidade de serotonina é um proxy, é é um mecanismo, é mais um passo de uma cadeia de eventos que faz com que esses indivíduos melhorem? Será que, por exemplo, o aumento da serotonina vai estar associado a a mudanças no funcionamento neuronal, a neuroplasticidade, que é quando o neurônio vai aumentando de tamanho, ele vai se ramificando, ele aumenta a quantidade de conexões? A gente vai ver que foram aparecendo alguns resultados importantes sobre isso, né, de que, de fato, parece que só aumentar a serotonina não resolve a coisa, que esse não é o principal mecanismo, mas, ainda assim, na média do que é divulgado por aí, a gente costuma pensar que a depressão é uma diminuição da disponibilidade de neurotransmissores, quando na realidade parece que essa diminuição de disponibilidade ela é um sintoma de algo que está acontecendo por trás, e a gente vai revisitar isso em breve. Um outro ponto importante é a depressão resistente ao tratamento. O que é isso? Quando a gente dá uma olhada, por exemplo, nos resultados do STAR-D, que é um dos maiores estudos, se não possivelmente o maior estudo de psicofarmacologia no transtorno depressivo, a gente vê que os indivíduos foram tratados com uma droga bastante moderna, chamada de citalopram. O citalopram é um inibidor da recaptação de serotonina, que ele é moderno em comparação com drogas anteriores, como, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos. Moderno em que sentido? Que para aumentar a disponibilidade de serotonina, ele não dá muita volta. Ele vai direto na fonte. Os antidepressivos tricíclicos precisavam dar uma voltinha para aumentar a disponibilidade dos neurotransmissores. Então, eles mexiam na síntese proteica, eles tinham que entrar no neurônio e fazer algumas coisas. No caso do citalopram e de outras medicações mais modernas, eles fazem um bloqueio mais direto da recaptação de serotonina, noradrenalina e outras substâncias e deixam essas coisas mais disponíveis rapidamente. O que foi que a gente viu com esses estudos em larga escala? Que as taxas de remissão foram em média entre 28% a 33%, e as taxas de resposta foram em média 47%. Arredondando tudo para cima, a gente vê que mais ou menos só 50% da amostra respondeu a um tratamento em dose e tempo adequado. Dito em outras palavras, metade das pessoas, dos mais de 2.800 pacientes tratados, não respondeu ao tratamento, ou seja, não melhorou. Simplesmente não melhorou. Dessa metade, que continuou sendo tratada com uma segunda dose ou uma segunda medicação, 30% não respondeu. O que isso quer dizer? Que mais ou menos um terço das pessoas que têm transtorno depressivo maior não respondem às principais medicações disponíveis no mercado em termos de modernidade do mecanismo de ação. Isso é um dado muito grave quando a gente para pensar que 5% dos adultos terão transtorno depressivo maior e que 280 milhões de pessoas já têm transtorno depressivo maior hoje. Mais ou menos 30% desses que têm transtorno depressivo maior não responderão ao tratamento psicofarmacológico, mesmo se associado à psicoterapia. Então, a gente tem um problema grave, que é a resistência ao tratamento. De pior desfecho em todos os níveis. O paciente que não responde bem, ele tem piores sintomas, mais prejuízo social, mais retraimento, pior participação em atividades, o que tem um loop, né? Se você está mais retraído, passa mais tempo em casa, tem mais dificuldade de sair, você tem mais dificuldade de receber os benefícios das interações com outras pessoas, o que piora o quadro. Mais prejuízo cognitivo, mais dificuldades com memória, mais dificuldades com atenção. Então, a gente vai vendo que tem uma parcela bem importante, que não é uma parcela pequena das pessoas com transtorno depressivo maior, que não respondem bem a tratamento e que estão, de certa forma, predispostas a ter um prognóstico consideravelmente pior em diversas áreas. E aí a gente pergunta, o que é que a gente oferece para essa população? Uma possibilidade é a cetamina. O que é a cetamina? A cetamina é uma mistura racêmica, ou seja, é uma droga que tem dois isômeros. Você voltar naquela aula de química, você vai lembrar que isomeria é quando duas substâncias são espelhadas, né? Como se fossem duas mãos, onde elas vão basicamente se diferenciar, porque cada uma vai ter um dedo para um lado, né?
Cada uma vai ter uma perninha para um lado, mas as estruturas são muito similares. A acetamina é uma mistura racêmica composta de 50% da S-cetamina e 50% da R-cetamina. Ela foi desenvolvida lá mais ou menos nos idos de 1960 como uma alternativa para anestesia com a fenciclidina. O que é isso? Um anestésico que foi sintetizado com o objetivo de oferecer uma droga de anestesia rápida e que fosse segura com o perfil cardiorrespiratório, ou seja, que não causasse depressão cardiorrespiratória no paciente e não fosse necessário muitas preocupações ao fazer essa sedação, né? O problema da fenciclidina é que ela causava um perfil de sintomas adversos muito grave. O paciente tinha uma dissociação, ele viajava muito, ele passava horas dissociado, sonhando que está no céu, sonhando que está no inferno, que conheceu Deus, que o braço esticou, enfim, tendo uma miríade de sintomas que tornavam o processo de anestesia com a PCP bem difícil, né? A acetamina foi desenvolvida com a intenção de oferecer os mesmos benefícios anestésicos do PCP, com menos efeitos adversos, né? E isso foi conseguido em larga escala. A acetamina tem um excelente perfil, né, de segurança, é chamada de droga de guerra, né, droga de campo, que é uma droga que você cede a qualquer pessoa em qualquer lugar sem se preocupar muito com o que vai acontecer, mas ela guarda efeitos adversos importantes, que são em menor nível do que a PCP, mas ainda provocam o que a gente chama de efeitos psicótico-miméticos ou psicomiméticos. O que é isso? É o paciente ter um episódio causado por uma droga que simula um episódio psicótico. Ele pode escutar vozes, ele pode ter alucinações, ele pode ter sensações de dismorfismo corporal enquanto essa droga está agindo, enquanto ela está causando anestesia, né? Então, é uma droga que tem efeitos anestésicos bem legais, mas a que traz, né, muitos prejuízos para o seu uso, por exemplo, numa emergência. Então, ela foi gradativamente sendo reduzida no campo da anestesia. Ainda é utilizada, especialmente em animais, ainda é utilizada com crianças e com adultos também, né, dependendo da necessidade, mas bem menos do que nos anos 60. Ali pelos idos dos anos 90, início dos anos 2000, um grupo de pesquisadores da Yale e de Harvard resolveu experimentar com a acetamina. Em que sentido? Eles já utilizavam a acetamina como modelo de psicose. Lembra que eu falei que ela causa aqueles sintomas? Então, eles eram pesquisadores sobre esquizofrenia, né, pessoas que pesquisavam sobre esquizofrenia, e utilizavam as chamadas doses subanestésicas de cetamina. O que é uma dose subanestésica? Eu não quero causar anestesia no paciente, eu quero que ele fique acordado, mas eu quero que ele tenha os sintomas dissociativos, né, nos pacientes voluntários. Aqui, releve-se que a época, releve-se não, ressalte-se que a época os voluntários eram pessoas que estavam no sistema prisional norte-americano, mas aí é uma discussão para um outro momento. O fato é que a ideia era provocar sintomas psicóticos e, a partir daí, fazer uma série de testes, escalas, instrumentos e avaliações e exames de neuroimagem para ver o que acontece no cérebro de alguém com psicose, por exemplo, ou com seu comportamento, ou com sua cognição, ou com seu humor. A ideia é de simular o comportamento psicótico. Isso era feito tanto em modelos animais quanto em modelos com humanos. O que é que esses pesquisadores pensaram à época? Se atribuía o efeito psicótico da acetamina ao fato de que ela aumenta o nível de glutamato. O que é glutamato? É o neurotransmissor excitatório mais frequente no sistema nervoso central. Com um aumento desse nível de glutamato, os pacientes tinham um nível de euforia, de excitação tão grande que passavam a ter sintomas dissociativos. Isso é uma explicação simplória da coisa. E esses pesquisadores à época pensaram, segundo, né, o que eles vieram divulgando depois, em seus próprios artigos e livros, será que se a gente mudasse o nosso foco das chamadas monoaminas, incluindo a serotonina, para a circuitaria, para a neurotransmissão glutamatérgica, a gente encontraria uma alternativa de resposta antidepressiva mais efetiva do que a já disponível no mercado? Ou seja,
será que se a gente fosse atrás dessa droga que parece que muda receptores que estão relacionados com plasticidade cerebral, ou seja, com o aumento das projeções dos axônios, dos neurônios, será que se a gente muda para esse lado, a gente pode conseguir efeitos antidepressivos mais robustos e mais rápidos do que os que já está disponível no mercado? Então, ao contrário da maioria das drogas, onde primeiro você descobre sem querer que aquilo tem um efeito antidepressivo e depois você vai investigar, passou a ser utilizado no transtorno depressivo de baixo para cima, bottom up. A gente já sabe o que é que ela faz, agora a gente quer saber se isso serve para o transtorno depressivo. E o que é que a cetamina faz? Vamos viajar um pouquinho aqui em neurotransmissão para a gente conseguir entender qual é a viagem da cetamina e como é que ela age ou como é que se hipotetiza que seja o seu mecanismo de ação. O primeiro ponto é o seguinte: não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seta daí, mas na parte superior à esquerda a gente está vendo aqui escrito ketamine e uma setinha apontando para o NMDA. NMDA é o receptor do NMDA, N-metil-D-aspartato, né, que é um portão receptor neuronal. Qual é a ideia? Vejam bem, a ideia é que a cetamina é um antagonista não competitivo dos receptores NMDA, ou seja, é porteira desses receptores. Ela chega lá na porta, ocupa o espaço e diz: aqui ninguém mais vai passar. Quando a cetamina faz isso, ela aumenta a disponibilidade de glutamato, que é o neurotransmissor que costuma passar por esse portão, né? E isso tem uma consequência. O que é que acontece? Ao bloquear esse portão e impedir que o glutamato passe, a cetamina inibe, ou seja, diminui a transmissão de glutamato nos chamados interneurônios GABA, não só do glutamato, como de outras coisas. Nos interneurônios GABA. Qual é a interessante? Por que que isso serve? Se, por um lado, o glutamato é excitatório, a função do GABA majoritariamente é inibitória. Majoritariamente, o GABA serve para sinalizar ao cérebro que está na hora de segurar a onda. Se a região do cérebro que libera, que faz a neurotransmissão através do GABA, está inibida, significa que não está havendo inibição. Se não está havendo inibição, significa que algumas regiões do cérebro estarão mais excitadas. E isso vai aumentar, portanto, a disponibilidade de glutamato. Aí a gente volta para o mesmo raciocínio. Peraí, Breno, se só aumentar a disponibilidade de serotonina não é suficiente, por que que aumentar a disponibilidade de glutamato seria? Só porque eu tenho mais neurotransmissor disponível na fenda sináptica entre um neurônio e outro, o problema está resolvido? Então, aí é que entram alguns mecanismos interessantes, que hoje a gente diz que é o chamado efeito em cascata da cetamina, que é os interneurônios GABA estão inibidos, portanto, não estão inibindo regiões do cérebro responsáveis pela neurotransmissão glutamatérgica, portanto, tem mais neurônio disponível. Se o neurônio disponível é ótimo, portanto, tem mais glutamato disponível. O glutamato, como eu já falei para vocês, ele passa pelo portão NMDA, mas ele também passa pelo portão AMPA, que é um dos portões neuronais. Se o portão NMDA vai estar bloqueado pela cetamina, o glutamato não vai passar pelos portões AMPA, ou seja, aumenta a neurotransmissão nos portões AMPA. Por que que isso é importante? Porque a neurotransmissão nos portões AMPA está associada ao aumento da síntese de proteínas e de sinalizadores intracelulares, que, por sua vez, estão associados à neuroplasticidade. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que, ao aumentar a neurotransmissão pelos receptores AMPA, AMPA, a acetamina favorece com que proteínas responsáveis por aumentar o neurônio, por fazer com que ele se espalhe mais, por fazer com que ele estabeleça mais conexões, comecem a ser mais produzidas, que são a proteína TRKB, tropamiosina, AQT, a mTOR, que é o alvo, Mammalian Target of Rapamycin, que eu acho que é alvo de alguma coisa da ação da rapamicina. Basicamente, essas proteínas têm um papel
de aumentar os splines dendríticos e fazer com que esses neurônios se espalhem e se conectem mais, ou seja, aumenta a neuroplasticidade, faz com que o nosso cérebro fique mais eficiente na sua comunicação. Então, a cetamina não tem por objetivo apenas aumentar a disponibilidade de glutamato, mas sim fazer com que regiões internas dos neurônios sinalizem ao cérebro que está na hora de se mexer e de favorecer as suas conexões. O que é que a gente vê? Que em 24 horas os pacientes começam a responder. Em 24 horas o processo de neuroplasticidade já está acontecendo e o nível de sintomas depressivos reduz significativamente. Como assim 24 horas, Breno? Você falou que era 30 a 45... É isso, 24 horas. Em 24 horas, uma porção importante de 30 a 60% dos pacientes apresenta critério de resposta, ou seja, uma diminuição de mais de 50% dos sintomas. Se ele entrou com 40 pontos de sintoma, ele pode sair com 20. Isso é uma mudança muito significativa, especialmente para um paciente que é resistente ao tratamento. Mas tem um problema. Essa resposta não é ad eterno. Ela vai durar, em média, 7 a 14 dias. Depois disso, o paciente retorna ao nível depressivo, a maioria dos pacientes retorna ao nível depressivo que ele tinha antes. Portanto, é necessário refazer o tratamento para manter essa resposta. O que alguns estudos vão propor é que, ao invés de uma dose única a cada 14 ou 15 dias, é possível fazer, por exemplo, um tratamento de 6 doses, 3 doses por semana, e aí permitir que essa pessoa fique alguns meses sem precisar de um novo tratamento de cetamina. O fato é que a cetamina se mostrou superior ao placebo na maioria dos estudos para todas as apresentações. Por quê? Porque existe a cetamina racêmica, como eu já expliquei a vocês, e ali nos idos de 2019 foi liberado nos Estados Unidos um spray nasal chamado Spravato, da Janssen. O que a Janssen fez foi, lembra que a cetamina é metade S-cetamina e metade R? A Janssen focou na S-cetamina, eficiente na maioria dos ensaios clínicos randomizados controlados para redução do transtorno depressivo. Nas vias intravenosas também, na via subcutânea também, ou seja, quando a gente pega o resumo da ópera, ou seja, uma revisão sistemática com meta-análise, a gente vai ver que o efeito favorece a cetamina e ela parece ser uma droga com uma ação robusta antidepressiva. Isso não é consensual, tem estudos que não acharam resultados, e como tudo ainda é muito recente, a gente não tem clareza exatamente de qual é o perfil do paciente que melhor responde à cetamina. Como assim recente? A liberação do FDA, que é a associação, como se fosse, por exemplo, um Ministério da Saúde dos Estados Unidos para o uso da cetamina intranasal, foi em 2019. Né? Então, é extremamente recente e as pesquisas ainda estão andando, e a Janssen, que é o patrocinador das principais pesquisas com a S-cetamina, ainda segue fazendo vários ensaios de fase 3 e fase 4 para apresentar dados que eles esperam que sejam cada vez mais convincentes. Né? Então, há uma remissão de sintomas necessitando de dosagem repetida, mas que parece ser uma alternativa muito interessante para pacientes com transtorno depressivo maior. Só que tem alguns efeitos adversos importantes. É comum, ou seja, bem mais de 50% dos pacientes vão apresentar náusea e dissociação durante a infusão. Portanto, não dá para fazer esse spray sentado em casa. É preciso estar em um hospital com acompanhamento médico para que qualquer sintoma que apareça seja devidamente controlado. Um outro ponto importante é que esses efeitos costumam estar contidos em até 2 horas depois da infusão. O sujeito fez a infusão às 8 da manhã, a gente se espera que até umas 10 ele ainda esteja um pouquinho grogue e que daí em diante ele pode retornar para casa. Mas não é recomendado que ele dirija, que ele assuma atividades que tenham um nível complexo de função motora, enfim. Não é um tratamento que seja como simplesmente tomar um comprimido com um copo d'água e voltar para casa, né? Como eu expliquei antes, há alguns efeitos que são importantes, que acontecem com frequência e precisam ser acompanhados de perto. Então, para deixar um gostinho, para além dos sintomas depressivos, a gente vem acompanhando uma série de resultados em vários níveis de análise. O que é isso? A cetamina ela não afeta apenas a sintomatologia depressiva. Ela reduz a ideação suicida, alguns estudos mostram redução de sintomas de ansiedade, alguns estudos vão mostrar que tem efeitos na ativação de regiões mesolímbicas do cérebro em resposta a estímulos emocionais, ou seja,
A amígdala e outras regiões cerebrais ficam menos ativadas em emoções negativas, pós-cetamina, e mais ativadas em emoções positivas, pós-cetamina. A gente também vê maior ativação de regiões de recompensa. Então, durante tarefas que têm recompensa monetária, a gente vê que os pacientes têm mais ativação das regiões de recompensa no cérebro depois da cetamina, o que é muito bom, porque esse é um sujeito que consegue derivar mais prazer, a gente espera, imagina que seja, né? Das suas atividades de cotidiano. A gente vê melhor desempenho na antecipação de retorno positivo nas coisas que vão fazer, né, para superar a anedonia da depressão. Ou seja, tem vários achados importantes no campo da neuroimagem e de mecanismos de ação que vão mostrar que a cetamina ela não é simplesmente reduzir sintoma depressivo. Ela parece promover mudanças importantes no funcionamento neuronal e no funcionamento do sistema nervoso central como um todo, já poucos minutos depois da infusão. Esse aqui é um estudo de Lee, 2010, elegantíssimo, uma coisa muito fina, onde eles fizeram lesões neuronais específicas, ou seja, isso aqui vocês vão imaginar que é um axônio de um neurônio com o que a gente vai chamar dos splines dendríticos, que são essas bolinhas aqui. Eles retiraram os splines propositalmente, né? E depois fazem uma infusão de cetamina para ver o que acontece com esses splines. E aí, qual é a beleza da coisa? Pós-placebo ou salina, né, que é uma infusão que não tem nenhuma droga, os splines lesionados continuam lesionados. Pós-cetamina, a gente percebe uma recuperação e um aumento da quantidade de spline nos neurônios. Isso que a gente está vendo aqui é neuroplasticidade. Isso que a gente está vendo aqui é uma droga que parece ser capaz de promover maior interconexão entre neurônios e maior capacidade de comunicação e fortalecimento da estrutura neuronal. Então, a gente está saindo de uma hipótese apenas de melhora sintoma para a gente pensar o que é que está acontecendo no cérebro de quem usa acetamina e por que parece que a acetamina favorece essa melhoria de sintoma. E aí a gente já pensa, já faz um pensamento crítico que é o seguinte, mas espera aí, se 24 horas depois a gente tem melhoria nos splines dendríticos, a gente tem melhoria em neuroplasticidade, como é que 14 dias depois essa pessoa piora? Ela perdeu o que ela ganhou com a acetamina? Então aí a gente começa a fazer uma mudança de hipótese. A gente começa a sair da ideia de disposição ou não disposição de neurotransmissor para pensar no transtorno depressivo como um transtorno associado à diminuição da neuroplasticidade, como um transtorno associado a um cérebro que perdeu a capacidade de se regenerar e de se fortalecer, ou como um cérebro que tem alguma coisa que serve como um drive, como um impulso, como um dificultador do seu crescimento. Talvez estejamos no momento de pensar transtornos depressivos e transtornos de humor como alterações do funcionamento neuronal que impedem o devido funcionamento do sistema nervoso central, da sua proliferação e do seu fortalecimento. E a cetamina, nesse caso, pode servir como um impulso para que a gente mude nosso pensamento monoaminérgico e disponibilidade de neurotransmissores para um pensamento de vias glutamatérgicas e de neuroplasticidade. Ou seja, o que importa não é a cetamina como droga. A cetamina vai passar e surgirão outras drogas depois, como é o normal, né? Então, não é uma ode à cetamina, mas sim uma possível mudança de paradigma na maneira como a gente pensa o que é que está acontecendo com alguém que tem um transtorno depressivo maior, especialmente o resistente a tratamento. Então, tem muita coisa para a gente estudar sobre isso. Interesse, tem uma larga literatura que eu posso encaminhar para vocês. Passado isso, a gente vai pensar em alternativas. Aqui nós já estamos dando um primeiro passo para além da cetamina racêmica ou da S, que é a R-cetamina. O que é a R-cetamina? É o outro isômero, a outra perninha, o outro lado da cetamina. A R-cetamina tem menos afinidade pelo receptor NMDA. É como se ela ficasse menos tempo bloqueando o portão. Por isso, ela não era usada como anestésico e não foi ela que a Janssen, por exemplo, resolveu patentear para utilizar como antidepressivo, né? Por quê? Porque ela causa menos efeitos psicomiméticos. Ela não é tão bom como um anestésico, né? Tanto que a R-cetamina não é utilizada como anestésico na maioria das áreas, tanto médicas, quanto veterinárias, quanto de pesquisa. Aí a gente se perguntou, com base nos resultados recentes em modelos animais lá de 2019 e 2020, ou seja, coisa muito de ontem,
será que a R-cetamina consegue promover os mesmos efeitos antidepressivos ou efeitos similares antidepressivos da S-cetamina ou da cetamina racêmica, com menos efeitos psicótico-miméticos, ou seja, promovendo menos dissociação, promovendo menos sintomas adversos, menos enjoo, menos náusea, menos dor de cabeça? Talvez seja uma droga que você possa passar na farmácia, tomar uma injeção e seguir para o trabalho, né? Então, foi desenvolvido um estudo piloto com 7 pessoas, que é um estudo aberto, ou seja, não tem controle, todo mundo sabe a droga que está tomando, não tem placebo, ou seja, é o estudo mais vulnerável possível ao viés, né? No Hospital das Clínicas, também conhecido como Complexo Hospitalar Professor Edgar Santos, o CHUPS, ou UPS, para os íntimos, pelo Laboratório de Neuropsicofarmacologia, que é coordenado pelo professor Lucas Quarantini. E o que é que se encontrou nesse estudo? E isso aqui é um gráfico que eu recortei do artigo de Gustavo Leal, na época mestrando, que foi quem capitaneou esse estudo. Foi que a gente encontrou que 60 minutos depois da infusão com a R-cetamina, os sujeitos não apresentam náusea, não apresentam enjoo, não apresentam dor de cabeça em larga escala, apesar de apresentarem sintomas leves desses aspectos. Mais importante, não apresentam dissociação, ou seja, não têm efeitos psicótico-miméticos, e apresentam a redução significativa e sustentada dos sintomas depressivos. O que é que isso quer dizer? Que os scores das escalas de depressão reduziram significativamente para essas pessoas, em média, a ponto da gente dizer que essas pessoas que têm transtorno depressivo maior resistente a tratamento responderam de maneira satisfatória a R-cetamina. Contudo, entretanto, todavia, esse estudo, embora ele enche os olhos e me dê vontade de soltar fogos e abrir um champanhe, é um estudo em fase muito inicial. Isso aqui pode ser nada mais do que uma resposta placebo. Pode estar tudo enviesado e a gente precisa conduzir segura para a gente saber se a gente confia nos nossos dados ou não, né? Então, é isso que nós estamos fazendo no momento. Está acontecendo um ensaio clínico randomizado controlado da R-cetamina lá no Hospital das Clínicas. Esse estudo piloto foi o primeiro estudo piloto da R-cetamina para a depressão no mundo. O ensaio clínico provavelmente será o primeiro também, mas tudo ainda em fase muito inicial. Não dá nem para dizer que é uma droga promissora, é uma droga em testes muito iniciais. Então, eu queria terminar dizendo que a ideia dessa apresentação é que a gente conseguisse fazer uma compreensão de que o transtorno depressivo maior é muito sério, é muito prevalente, é muito frequente e muito impactante. Que o transtorno depressivo maior causa prejuízos significativos nas vidas dos sujeitos e que ele traz desafios importantes, não só a nível individual, para cada um que sofre com isso e suas famílias, mas também a nível dos tratamentos que são oferecidos e das políticas públicas que são oferecidas a essas pessoas. Talvez nós estivéssemos precisando de uma mudança de paradigma para conseguir pensar o transtorno depressivo maior como algo mais completo, né? Não apenas como um déficit de neurotransmissores, mas sim como uma mudança no funcionamento neuronal importante, para o qual a cetamina pode abrir portas para toda uma nova gama de substâncias que vão agir no sentido de favorecer neuroplasticidade. E aí, além da cetamina, já existem várias outras drogas em teste, em modelos animais, em nível muito inicial, com o objetivo de oferecer um mecanismo de neuroplasticidade, tentando reduzir efeitos adversos, para ver se a gente consegue oferecer uma alternativa que traga a esses pacientes um retorno de qualidade de vida da maneira mais efetiva e segura possível. Então era isso, a ideia era não aprofundar em muita coisa, fazer um sobrevoo no cenário para deixar esse gostinho de quero aprender mais sobre o assunto. E o que eu queria dizer por hoje era só isso, pessoal. Obrigado. Com certeza você deixou, Breno, muita vontade de continuar aprendendo. Eu imagino que se continuasse aí por 2, 3 horas, a gente continuaria te ouvindo de forma muito empolgada. Primeiro, parabéns, né? Mas eu vou deixar um pouquinho os elogios de lado por enquanto para perguntar. Gente, tem dúvida, perguntas, questões, comentários? Eu tenho uma pergunta, Breno. Primeiro, sua apresentação foi sensacional, conseguiu
me manter bastante interessado o tempo todo, sem esforço, achei muito bom. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: eu entendi o mecanismo por trás ali dos antidepressivos, inibidores da recaptação, que é o aumento da disponibilidade dos neurotransmissores. Compreendi também qual seria a plausibilidade biológica ali por trás do uso da ketamina, que seria justamente ao aumento da neuroplasticidade. E eu fiquei pensando, né, me fez pensar, porque também existe a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética transcraniana como alternativas a tratamento para depressão maior resistente, não é? E eu não consegui assumir um mecanismo de plausibilidade biológica ali, como é que isso agiria para chegar nesse mesmo fim ali, e se há uma possibilidade de combinação ali desses meios mais físicos, né, como esses dois que eu citei, a SCT e a EMT, com esses tratamentos farmacológicos. Aí eu queria saber o que você acha disso. Maravilha, excelente pergunta. O primeiro ponto é que não há muita clareza de como é que a ECT age. Inclusive, não se tem clareza até se a ECT é de fato assim tão superior ao placebo, porque é muito difícil fazer um placebo de ECT. Quem já viu um paciente com transtorno depressivo maior que fez sessões de ECT e melhorou, sabe que a ECT funciona. Testar a ECT de maneira efetiva em modelo experimental é um desafio, mas isso aqui é uma outra discussão. Tanto esses métodos de neuroestimulação, de neuromodulação, que vão favorecer uma retomada de qualidade de vida, agem em muitas frentes ao mesmo tempo, Vitor. Então, há, de modo geral, um crescimento da neurotransmissão em vários neurotransmissores ao mesmo tempo. Então, o que se percebe é que há uma estimulação que favorece como se fosse uma retomada, como se fosse um engrandecimento, como se fosse um restart na neurotransmissão de várias coisas ao mesmo tempo, não só da serotonina, como de vários neurotransmissores. Exatamente por quê, exatamente como, exatamente de que forma, é muito difícil de responder. Se tem algumas hipóteses em relação ao funcionamento neuronal, na ideia de que esses tratamentos vão fazer com que como eu posso dizer, inclusive o limiar elétrico de neurotransmissão que favorece a comunicação neuronal seja diminuído e facilitado por um período e por outro tempo seja normalizado. A ideia de normalização do funcionamento, é de fazer o funcionamento voltar para o típico, né? Exatamente o que é que acontece é muito difícil de pontuar e não se sabe com clareza. Se tem hipótese de que a ideia é que isso melhora a neurotransmissão de vários aspectos a partir de favorecer a comunicação de um ponto de vista elétrico entre os neurônios mesmo, né? De um ponto de vista de associação, a resposta é não sei. Não tem nenhum estudo que tenha feito uma clara associação entre eletroconvulsoterapia e ou estimulação eletromagnética e outras, né, as outras variáveis específicas, né, de um lobo só, lobo completo, etc. E eu diria que isso é uma questão de tempo, né? Assim, o primeiro estudo que foi de Birman foi nos anos 2000. Primeiro ensaio clínico randomizado controlado com dados da cetamina, do transtorno depressivo maior. Então, cara, assim, tem 21 anos só, né? Pense que a hipótese serotoninérgica tem mais ou menos 60, né? Então, nós estamos em estágios muito iniciais da cetamina. Tem gente que acha que a aprovação do FDA em 2019 é precoce e que se deveria ter mais cautela com a cetamina do que se está tendo. Então, assim, não tem ainda dados claros sobre isso, então a resposta é vamos aguardar. Assim, ou vamos adiantar ao lado, você entra no mestrado, doutorado, compra equipamento e vamos fazer. Entendi, obrigado. O convite está feito, viu, Vitor? Então, pessoal, alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Alguma questão? Ou está todo mundo absorvendo aí os conteúdos de Brino? Todo mundo aí pensando que vai ler todas as bibliografias que ele comentou também? E aí? Bom, Breno, enquanto o pessoal está aí pensando, eu não sei se vocês conseguem ver no chat, né? Mas já tem aqui muitos comentários. Eu Eu acho não consegui que ver.
eu emendo junto, de que foi uma excelente aula, que a gente agradece. E que eu vou fazer das palavras de Thiago as minhas, né? Vocês são perfeitas, assim, em vários sentidos. Muito atualizada, muito, muito atual mesmo, né? Muito criteriosa também. Eu sei do cuidado que você tem com critérios científicos e critérios práticos clínicos, né? Então, é muito bom trazer para lá para um profissional assim. Gente, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou liberar Breno, porque eu sei que ele faz um monte de coisa, sei que ele não pode passar muito tempo assim. Mais perguntas, questões, comentários? Olha, pessoal, meu e-mail está aqui, eu posso enviar todas as referências e estou disponível para perguntas também, tá? Fique à vontade, por favor. É, eu, eu acho que também é um tema que está muito à frente, assim, é muito ponta de lança. Então, para a gente entender essa cetamina, a gente tem que entender várias outras coisas antes. A minha ideia de hoje era meio que fazer um sobrevoo na ideia de mostrar para vocês o que é que está lá na frente, assim, né? Porque eu sei que, enquanto estudantes, a gente tem muita coisa para dar conta na vida. Mas a ideia é de mostrar o que está por vir, que a gente consiga compreender os possíveis resultados futuros, os estudos novos, as drogas novas, a ideia de que a cetamina e outras substâncias com efeitos psicodélicos não são assim tão distantes, têm mecanismos de ação bem parecidos, né? Então, os próprios tratamentos com ayahuasca e com outras drogas não são assim tão diferentes dos mecanismos de ação de cetamina. Então, essas drogas novas estão aí para promover plasticidade, para trazer flexibilidade, para permitir um cérebro mais eficiente. E eu acho que a ideia de hoje era meio que dar um sobrevoo naquilo que eu acho que vai ser as coisas que a gente vai precisar estudar para entender a psiquiatria do futuro, a psicofarmacologia do futuro e os principais caminhos que a gente deve seguir no tratamento dos transtornos de humor. Eu fico à disposição, gente. Qualquer coisa, me chama. Tem uma perguntinha aqui, viu? Antes de você sair. Aquela Opa. clássica, né? Você está saindo pela porta, a gente está te puxando de volta. Cadu, Carlos Eduardo perguntou se ele disse que recentemente ele fez um estudo quanto ao uso de psicodélicos no tratamento de transtorno depressivo maior refratário, e ele quer saber se você tem algo a dizer sobre. Então, acho que provavelmente você está perguntando da relação. Então, assim como a cetamina, é tudo muito precoce. Né? O problema de resultado promissor é que a gente se empolga. Porque, fundamentalmente, o que é que está causando melhora? É, é algum mecanismo específico? É a experiência psicodélica? É a avaliação que o sujeito faz da experiência psicodélica? É o fato de que a experiência psicodélica põe o cérebro e o sujeito em um estado de vulnerabilidade que permite a ele entrar em contato com emoções, com pensamentos que ele não teria condição de entrar em contato em outros estados de consciência? As hipóteses são muitas, é muito difícil a gente explicar o que é que está acontecendo de maneira mais direta. Eu acho que os psicodélicos devem fazer a mesma coisa que a cetamina, abrir porta. Eu não acho que o futuro necessariamente seja a ayahuasca, mas eu acho que a ayahuasca é a porta para o futuro, para a gente entender como a gente faz para promover um ganho de flexibilidade psicológica, um ganho de regulação emocional, um ganho de redução da analogia, ao mesmo tempo onde a gente está entendendo os mecanismos que a gente está mexendo, o que é que a gente está favorecendo, que estruturas a gente está favorecendo e como. Então, por exemplo, se você for, tem um estudo publicado por uma galera, eu vou buscar a referência depois, eu posso mandar para a Vic, com resultados da psilocibina. Bem interessante, uma galera do Rio Grande do Norte que publicou no New England, que é possivelmente o maior, um dos maiores revistas, né, de um dos maiores jornais científicos. E o que é que aconteceu? No desfecho principal que eles escolheram antes, que seria o desfecho principal, não teve melhora. Mas no desfecho alternativo teve uma melhora sensacional. Então é um resultado que ele é promissor, mas a gente não pode dizer por isso que amanhã a galera vai tomar um chá na sessão com o Breno e que eu vou conduzir a sessão assim. Embora isso já esteja acontecendo em vários contextos, a gente precisa olhar para a evidência com muita crítica. A gente não pode se apaixonar pelo resultado. A gente tem que pensar em oferecer a saúde mais eficiente e cuidadosa possível. Quando a gente se apaixona pelo resultado, a gente deixa de virar técnico e vira propagandista de tratamento. E aí a gente tem um problema grave. Então, eu acho que esses mecanismos vão abrir portas para a gente entender mais sobre o sistema nervoso central e sobre os transtornos afetivos em geral, os transtornos de humor em geral, para que a gente consiga, então, desenvolver drogas cada vez mais eficientes, com um perfil de efeitos adversos cada vez menor, que eu acho que a cetamina, a psilocibina e outras substâncias tantas
vão servir como porteiros, vão servir como proxy, né? Vão servir como entrada, como porta de entrada, aqui utilizando, né, esse trocadilho terrível com uso de substância, mas servindo como porta de entrada para a gente utilizar drogas novas e pensar a mecânica e a neurobiologia dos transtornos de humor de uma outra forma. Oi, fiz a pergunta. Então, você diria que, por exemplo, a perspectiva aí dos laboratórios no futuro, caso esses porteiros realmente abram a via viável, vai ser talvez criar psicotomiméticos puros ou... Exatamente. Já está rolando, não é a via vai ser, a via é. Já está rolando. Então, existem umas 100 patentes de moléculas levemente alteradas, 2H6R cetamina, 2K6RH2 cetamina, e por aí lá se vai, que são basicamente a cetamina com modificações aqui e acolá que permitem que eu patenteie e diga que é minha, certo. que eu quero que tenha a mesma ação com menos efeitos adversos. Né? Então, a gente abriu uma porta para que a gente tente encontrar um mecanismo que seja cada vez mais eficiente, cada vez mais barato e cada vez menos problemático. E A quanto à ideia é essa. psilocibina, tem algum já em andamento assim que seja mais semelhante à psilocibina do que a cetamina que você usou agora como exemplo? Eu não sou um grande conhecedor da área, assim, né? Uhum. Então aqui eu estou correndo o risco de falar a famosa besteira embasada, né? Claro. Mas pelo que me consta, eu acho que os principais princípios ativos já foram identificados já faz algum tempo. Eu imagino que se esteja buscando identificar estruturas moleculares fundamentais para encontrar efeitos da psilocibina com menos efeitos adversos, provavelmente, né? Agora, eu não conheço, por exemplo, um grande ensaio clínico com isso, né? Então, possivelmente deve estar em níveis muito básicos ainda de investigação, mas isso aqui é um chute embasado. Eu diria a você Sim. que vale a pena investigar com mais cuidado. Eu fiz meu TCC agora com psilocibina e depressão refratária, no caso. Acho que até li esse estudo que você falou do New England, é de 2021, se eu não me engano, não é isso? É tudo muito recente, tudo Bem muito novo. recente mesmo. Uhum. E achei, promissor, né? Mas ainda muito, muito novo, assim, minha revisão teve 4 artigos que passaram, Exatamente. então é bem limitado ainda. Isso. Está tudo muito Cara, né, recente, que está tudo muito fresco. abre as vias, como você falou, que o porteiro abre essas portas. Exato. Então a gente não pode se apaixonar pelo porteiro nessa metáfora, né? A gente se Aham, apaixona pelo caminho. exato. Pelo caminho, é onde a gente quer chegar. Parece que a gente tem aí a oportunidade de dar passos à frente, né? A cetamina e a psilocibina e outras substâncias parecem que empurraram o campo um pouquinho mais para frente. Sim, claro. Né? É o que me Então, preocupa estudando sobre isso é justamente ver a limitação dos antidepressivos convencionais, né, que você falou aí bastante. Existe uma parcela muito grande de pacientes que ainda sofrem e não têm uma resposta significativa, como existe também na esquizofrenia. Você falou dos outros métodos na pergunta anterior de ACT, né? Tem a MT também, que tem se mostrado interessante em alguns casos, mas ainda tem muitos pacientes que não melhoram. Então, algo tem que ser feito e uma via, como a gente falou aí, né? Tem que ser caminhada ainda para sanar. isso, Beleza, obrigado. por nada. Então, Breno, se tiverem terminado as perguntas, eu vou agradecer finalmente mais uma vez pela participação. Muito bom novamente ter você aqui. A aula foi incrível. Enfim, né? Só elogios. Agradeço demais. E sempre que quiser voltar lá, Breno, você já sabe, né? Pode chegar. Ela fez isso mesmo. E é isso, Breno. Muito obrigada. Eu é que agradeço, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Contem comigo. Estamos aí.